tu venha verdadeiramente trabalhar na vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Gênesis. Capítulo 19. Gênesis 19. Versículo de número 26. Gênesis 19, 26. Amém? É só um versículo, é rapidinho. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Mais uma vez. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os irmãos podem tomar seus assentos, amém? Eu estava orando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração e durante a manhã eu fiquei meditando nela. Nós já conhecemos, é uma palavra bastante pregada, bastante conhecida. Já escutei até corinho a respeito dessa passagem aqui. Se eu não me engano, tem uma música também do Kleber Lucas, que ele canta uma das estrofes da música, fala um pouco dessa passagem. E em Gênesis 19, fala uma causa, né, na hora que a família de Ló sai para trás, o Senhor dá uma ordem para eles aqui no versículo 17 do mesmo capítulo. E acontecendo que os tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, nem pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então o Senhor havia falado um pouco antes, e logo alguns minutos depois essa mulher hesita em olhar para trás. E nós sabemos que essa família ela começou a habitar aqui na cidade de Sodoma e Gomorra por escolha própria. E quando a diaconisa Helena ela começou a ler no início da sua oportunidade, ela falou alguns capítulos atrás, no 17, falando como Deus fez promessas a Abraão. Abraão ele recebe essas promessas, ele parte da sua parentela e leva consigo Jó. E quando Jó ele sai com seu tio Abraão, ele começa a prosperar, porque a bênção da prosperidade estava sobre a vida de Abraão. Obviamente, se Ló andava com ele, ele também prosperava. E a Bíblia vai falar, né? Estou dizendo com as minhas palavras para dar uma introdução, que o gado de Ló começa a crescer muito, e o gado de Abraão também. Então há contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, para que não houvesse mais contenda entre eles, eles resolvem se apartar, né? Não estava mais dando certo aquele acordo, aquela caminhada, porque eles estavam prosperando muito. E naquela época não havia uma moeda determinada, eles cresciam em gado, né, em quantidade de fazenda, e isso estava acontecendo, né, com a vida de Ló e a vida de Abraão. Então eles tomam uma decisão de se apartar, porque o rebanho era muito grande e estava trazendo alguns conflitos para aquela família. Então Abraão chega e fala para Ló, fala para ele: olha, para que não haja mais contenda entre a gente, né, vamos fazer o seguinte: se você for para a direita ou para a esquerda, e assim sucessivamente. Eu estou falando com as minhas palavras. Abraão, ele fica esperando a decisão de Ló. Ló olha para as campinas, ele avista uma campina verdejante, um lugar muito maravilhoso, e ele resolve ir para lá com a sua família, e eles ficam do lado durante um período. E enquanto Ló ele está nessa cidade, ele prospera lá também. Abraão continua lá pelo deserto, pelos lugares áridos, mas o Senhor continua prosperando. E durante um tempo, eles vão parar naquela cidade, habitam naquele lugar, mas o caráter dos habitantes daquela cidade era um caráter totalmente pervertido, era um povo alienado de Deus, um povo adorador de outros deuses, chegava a imoralidades sexuais, era um povo totalmente fora do padrão da conduta moral da época daquele tempo, principalmente para o povo que temia o Senhor. Então o Senhor ele fala para Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma. Então Abraão ele entra num embate com Deus e começa a falar: Senhor, não vai destruir a
porque ele tinha alguém lá. Quando o presbítero José, na sua oportunidade, fala aqui, quem está orando pelo presbítero José? Irmãos, literalmente, Abraão teve que ficar falando com Deus, Senhor, se tiver 100, Senhor, não destrua a cidade. E para resumo da história, não tinha nenhum morador daquela cidade digno de ser poupado, porque toda aquela cidade estava afundada em malignidade, fora dos padrões de conduta moral aceitáveis para alguém decente viver naquele lugar. Então, o Senhor, ele manda 2 anjos até aquela cidade para estar ali na casa de Ló, para avisar para eles o que ia acontecer com aquela cidade. Porque o Senhor, ele nunca vai deixar que nada aconteça antes que venha avisar os seus escolhidos. Amém, igreja? O anjo vai até a casa de Abraão, 2 anjos. Os habitantes daquela cidade perversos querem aqueles anjos ali para cometerem atrocidades, mas ele até chega a oferecer suas filhas, mas eles entram para a casa de Ló. E Ló, ele fica sabendo o que Deus vai fazer na cidade. Ele até já tinha genros ali naquele lugar, e aqueles homens não acreditam no que ia acontecer. Então os anjos falam, então lá vai sair você, suas filhas e sua esposa. Quando aqui no 17 ele fala para que eles não olhassem para trás, e no momento em que eles vão saindo da cidade, aquela mulher, ela olha para trás. Todos nós sabemos o que acontece com ela, ela fica convertida numa estátua de sal. E o tema da mensagem que eu coloquei aqui é o seguinte, é uma interrogação. Por que não devemos olhar para trás? Pergunta aí para você mesmo. Por que não devemos olhar para trás? Amém? Então, o primeiro item que eu coloquei aqui, um dos motivos pelo qual não devemos olhar para trás, é pelo envolvimento. Amém? Acho que toda a característica do desenrolar dessa história vai mostrar um envolvimento muito forte, principalmente com a mulher de Ló, que resolve desobedecer a Deus olhando para trás, né? O envolvimento dela com aquela cidade. Ou seja, ela saiu da cidade fisicamente, mas o seu pensamento ainda estava lá. Eu ouvi uma mensagem de uma missionária que eu tenho ouvido muito, o nome dela é Carmosina Joyce. Ela é uma missionária bem jovem, ela é carioca, lá do outro lado da ponte do Rio de Janeiro, e ela prega uma mensagem bem descontraída, mas é uma mensagem muito de fácil entendimento, porque ela tem uma língua muito jovial, mas ela é cheia de teologia também. E ela fala uma coisa, que teve uma época da vida dela, que ela estava, mas não estava. Ela ouvia, mas não escutava. Porque parece que às vezes, irmãos, nós estamos no culto assim, nos lugares assim. Estamos, mas não estamos. Estamos aqui, mas estamos pensando nos problemas lá fora. Né? Ouvimos, mas não escutamos, porque os nossos ouvidos estão cheios de tanta perturbação e tanta preocupação, que a gente não consegue absorver os louvores. E a gente sai do culto falando assim, Deus não falou nada comigo. Porque às vezes a gente quer que um profeta se levante, sapateie, venha saltando, coloque a mão e fale, eis que eu te digo, quando Deus já falou no louvor, quando Deus já falou nas oportunidades, quando Deus já usou uma criança. E são nesses momentos que nós estamos, mas não estamos, ouvimos, mas não escutamos, ou seja, estamos no culto, mas não estamos. Amém? E essa mulher, um dos motivos para que ela não devia olhar para trás é por causa do envolvimento dela com aquela cidade. Ou seja, saiu fisicamente, mas o seu coração estava naquele lugar. Eu pergunto para a igreja essa noite, onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Será que o meu coração ainda está nas minhas práticas de 31 anos atrás? Será que você nunca parou dentro do seu quarto e não pensou, será que se eu não tivesse vindo para Jesus há 31 anos atrás, será que a minha vida seria diferente? Será que eu estaria vivo ainda? Ou será que algo teria acontecido melhor ou pior? Eu não sei, irmãos. Eu não sei o que se passa dentro de você, quais são os seus questionamentos. Mas uma coisa eu quero dizer para mim e para você: nós não devemos olhar para trás. A palavra do Senhor fala para nós que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Nós devemos trazer à memória o que nos traz esperança. A nossa esperança está no Senhor. E muitas das vezes o que está à nossa volta, o que acontece,
quer fazer com que nós acreditemos que não há mais esperança no casamento, na vida do filho, no vizinho que perturba, naquele que te afronta. E a gente quer muito que a pessoa mude, mas na verdade quem tem que mudar somos nós, porque quem aceitou Jesus somos nós, quem tem compromisso com Deus somos nós. Já o outro que não tem Jesus não tem obrigação de mudar, mas a mudança tem que acontecer dentro de nós. E essa mulher, ela não conseguiu absorver e nem entender o que Deus estava fazendo. Estava livrando eles de um lugar de impiedade para levar para um lugar muito melhor. Diga assim, um lugar melhor Deus tem preparado para mim. Então pare de olhar para trás de lugares que Deus já tem te tirado. Aleluia. Não volte para lugar que Deus te arrancou. Não Aleluia. Volte para relacionamentos onde Deus já disse para você dar um basta. Não insista em ter comunhão com quem não quer ter comunhão com você. Porque se Deus já colocou um ponto final na história, não adianta a gente colocar um ponto de interrogação. Amém? Outra coisa muito importante é o seu coração estava lá. O coração daquela mulher estava nas coisas de Sodoma e Gomorra. Ela adorava pela sua conduta de voltar e olhar para trás. Significava que ela não estava dando importância ou não acreditava que o que Deus ia fazer. E muitas das vezes nós somos assim também, irmãos. Isso acontece ao longo da história bíblica. Todas as vezes que nós tentamos interferir no agir de Deus, nós estamos dando um sinal de que nós não acreditamos naquele que nos fez a promessa. Amém? Amém. Nós temos o próprio Abraão, mais lá para frente, ele tenta dar um jeitinho, se deitando com Agar, concebendo Ismael, e todo mundo sabe da confusão que foi, porque ele não pôde esperar o tempo. A diaconisa Helena, na sua fala, da sua oportunidade, ela falou aqui que ele ficou um período esperando. Um homem já velho, avançado em idade, Deus traz para fora da tenda, fala com ele, olha para o céu, contempla, assim vai ser sua descendência. E ele vai região, será que vai ser o meu criado, o mordomo Eliezer, que vai gerar? Não, quando Deus faz uma promessa, é com você, não é com teu irmão, não é com teu filho, não é com o vizinho, é com você. Porque se Deus te tirou, mandou você sair do lugar de conforto para falar, apontou o céu e falou que vai ser, então vai acontecer na tua vida. Amém? Um outro ponto que eu quero destacar aqui, um outro motivo é que nós não devemos olhar para trás, é pela nossa escolha. Amém? Uma coisa interessante é que a escolha dela não foi a escolha de sair, porque Deus falou diretamente com Ló. Aquela mulher não escolheu. A escolha dela, na atitude de olhar, era de ficar naquele lugar. Ou seja, ela estava indo porque o seu esposo estava indo, porque as suas filhas estavam indo, e a autoridade era patriarcal. Então ela tinha que obedecer aquilo que o seu esposo havia concordado com o Senhor. Então a escolha daquela mulher nunca foi sair de Sodoma, e sim de permanecer naquele lugar. E ela literalmente não escolheu sair. O que aconteceu, o desfecho trágico da história da vida dela, aponta verdadeiramente que a escolha dela não foi sair daquele lugar, né? A contrapartida disso, quando eu estava estudando esse texto aqui, eu estava falando, Senhor, que coisa interessante, né? É algo assim meio que de contramão, porque tem pessoas que Deus faz promessa, assim como falou com Jonas, porque Deus nunca coloca ninguém, irmão, desculpa a fala carioca, numa furada. Porque quando Deus fala para Jonas, ó, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus não estava fazendo armadilha para Jonas, não queria que Ninivita arrancasse a cabeça dele. Deus apenas estava querendo que Jonas pregasse no lugar, porque toda aquela cidade já estava na mão de Deus. Deus apenas queria que aquele homem anunciasse e visse que o poder de Deus é tão tremendo, através da fala de um profeta, que quando ele profetizasse naquele lugar, toda aquela cidade seria salva. Irmãos, Deus nunca vai nos colocar em Arapuca. O Senhor tem preparado coisas grandes. Então nunca tema quando Deus te colocar diante de uma situação que você acha que é impossível. Deus, ele dá as ferramentas, Deus, ele dá a sabedoria, Deus, ele prepara a ocasião, Deus, ele prepara o lugar, e ele vai te usar no momento oportuno, porque o nosso Deus é diferente.
Ele é diferente dos deuses do mundo que armam ciladas, porque eu já servi lá fora e eu sei que o inimigo arma cilada pra gente, ele nos obriga a fazer alguma coisa e ele castiga, ele açoita, ele bota no leito, ele bota doente. Quem é que já ficou doente por causa de Deus? Levanta a mão. Ninguém. Deus não coloca ninguém doente, porque Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura toda dor. Ele é a cura de tua enfermidade. Ele resolve os teus problemas. Ele fala, eu te coloco de pé. Ele diz, levanta e anda. Ele diz, está curado em nome de Jesus. Então Deus, na verdade, Ele colocou, aleluia, aquela proposta para que Ló e sua família saíssem de Sodoma por livramento. Diga, é livramento. É livramento que Deus quer te dar quando te tirar de um lugar que você gosta muito. Amém? Amém. O terceiro motivo pelo qual nós não devemos olhar para trás é por causa da nossa fraqueza. Eu coloquei assim, gente, eu não devo olhar para trás, mas o sinal de olhar para trás é por causa da fraqueza. Sabe, irmãos? Poxa, eu não queria sair, deixa eu olhar só a última vez. Sabe quando você está cansado e você vai acordar segunda-feira para trabalhar? Gente, quem trabalha nunca passou por isso, você nunca trabalhou. Vou dormir só mais um pouquinho. No outro dia eu fui dormir mais um pouquinho, irmãos. Eu acordei 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, o feijão tem que estar no fogo, o arroz tem que estar cozido. Eu dei um salto da cama, não sei nem como é que eu não fui com um sapato de um pé e de outro. Eu liguei para lá, gente, eu estou chegando. Vai colocando a água no fogo. Irmãos, é uma coisa terrível. Porque quando nós saímos do propósito diário, há uma confusão muito grande. Se é assim na nossa vida secular, que dirá na nossa vida espiritual, irmãos? Quando nós saímos do propósito, há uma confusão na nossa vida. Aleluia. Aquela mulher, ela olhou para trás por causa da fraqueza. Ela tinha saudade do que ela deixou lá. Talvez ela tinha saudade daquela riqueza, daquele povo repare, irmãos, era uma cidade cheia de pecado. Lá tinha gente com pouca roupa, lá tinha gente fazendo tudo que não presta no meio da rua, lá tinha gente roubando, matando, tinha gente com coisas que eu não posso nem falar por causa do horário, porque eu estou dentro da casa do Senhor. Era uma cidade em que Deus havia determinado que ia destruir. Então, aquela mulher, ela tinha saudade dali. Porque afinal de contas, eu creio que na cabeça dela estava assim, afinal de contas, eles nos receberam. Afinal de contas, nós prosperamos lá. E agora nós estamos saindo daqui sem ter um lugar determinado. Nós vamos continuar peregrinando no deserto. Eu quero dizer para você nessa noite, quando Deus te arranca de um lugar, Ele te dá uma direção certa. Aleluia. Ele nunca vai te deixar desamparado. Abraão intercedia, os anjos foram lá, o anjo manda sair, a mulher olha para trás, apontando também a sua fraqueza e a vontade de continuar naquele lugar. Ela gostava de estar lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, nesse ponto 3, aleluia, ela achava que saindo dali, nada ia dar certo na vida dela. A expectativa toda de prosperidade da vida dela estava em Sodoma. Às vezes nós estamos num lugar que os nossos olhos parecem ser a última Coca-Cola do deserto. Nossa, naquele lugar as portas se abriram. Naquele lugar eu enriqueci. Naquele lugar eu experimentei coisas boas, muita bebida, muita comida, coisa que eu nunca comi quando eu morava com Abraão. Que lugar abençoado. Mas, irmãos, existe um ditado no mundo que fala que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Vidro também reluz quando o sol bate. A lata também reluz quando o sol bate. E às vezes nós estamos deslumbrados por causa de um pedaço de vidro, por causa de um pedaço de lata, de algo que parece que é caro, algo que parece que é importante para nós, mas que na verdade não custa nada, não vale nada. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, se o Senhor te tirou de um lugar e tem falado para você não olhar para trás, é para que você não olhe e ponto. Aleluia. Esse lugar pode ser várias coisas, pode ser até mesmo uma igreja. Porque tem lugares que, não vou dizer que é maldito, não, mas tem lugares que Deus já fechou um ciclo e agora Deus quer te colocar em outro lugar, porque a partir desse lugar, você daqui a algum tempo vai liderar outro lugar. Aleluia. Amém, irmãos? E nós não entendemos. E talvez você fique assim, irmão, mas se eu
estivesse ainda naquela igreja, hoje eu estaria assim, estaria assado. Eu quero dizer para você que quando José foi vendido por seus irmãos, ele foi vendido ainda a um menino, e ele foi ali seguir o seu caminho. Ele prosperou na cadeia, ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou onde ele colocou a planta dos seus pés. Ele não precisou estar perto da família para prosperar, porque quando Deus tem promessa, Ele vai prosperar onde você estiver. Aleluia. Independente Glória do a lugar, Deus. irmão. Aleluia. Somos nós que fazemos o lugar, Glória a não Deus. o lugar que vai nos fazer. Outro exemplo que eu lembrava, enquanto eu estudava essa palavra, quando Daniel ele é levado cativo, vai para a Babilônia, uma frase que não quer calar também, cabe muito nesse texto, é que ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele continuou sendo um homem de oração, ele continuou todos os dias orando em direção do templo, mesmo ele cada vez mais se destacando, ele cada vez mais sendo sábio e entendido, mas ele não deixava a sua fidelidade com o Senhor. Então tem que ser assim na nossa vida, irmãos. Nós não devemos olhar para trás. Ele poderia olhar para Jerusalém com pesar, mas ele olhava para Jerusalém como um sinal de que eu vou continuar fiel, mesmo estando em Babilônia. O meu Deus vai habitar na minha vida onde eu estiver. Aleluia. E assim tem que ser. É dentro da igreja glorificando, é lá no trabalho glorificando, é andando na rua glorificando, é na fila do ônibus. Onde estivermos, temos que ser bênção. Não vamos olhar para trás. Relacionamentos frustrados, coisas que já aconteceram. Tem gente que tem prazer, irmãos, de chegar, sentar perto de você, mas há 30 anos atrás, a irmã Doquinha pegou a minha blusa do ciclo de oração e nunca mais me devolveu. E chega no ano seguinte, está reunida com as irmãs, ela vai falar a mesma coisa. Há 31 anos atrás, a irmã Doquinha pegou a minha bolsa do ciclo de oração e nunca mais me devolveu. Passa mais um ano, 33 anos depois, a irmã abre a boca, a irmã Doquinha pegou a minha blusa do ciclo de oração e nunca mais me devolveu. Irmão, Deus está dizendo para você, Ele tem um armário para te dar, um guarda-roupa completo. Deixa a irmã Doquinha com a roupa e prossegue na tua vida com o Senhor. Aleluia. Para de estar trazendo coisas do passado que não vão edificar ninguém. Até mesmo nas nossas perdas, Deus quer nos dar vitória. Pessoas que são arrancadas, muitas das vezes porque você e eu não teremos coragem de colocá-los para fora da nossa vida. Não lamente por aqueles que foram, mas esteja, aleluia, fiel com aqueles que permaneceram. Verdade. Faça com os que permaneceram uma nova história na sua vida. Eu tenho vivido isso, irmãos, na minha vida. São os que ficam. Aquele que fica é que é importante. Os que foram, entrega na mão do Senhor e cresça com aqueles que ficaram. Não fique lamentando, irmãos. Não estamos mais em tempo de lamento, mas nós estamos em tempo de reconstruir, em tempo de permanecer, em tempo de colocar a mão no arado, em tempo de ir lá para fora, em tempo de guerrear, em tempo de botar a boca no pó, em tempo de falar, Senhor, eis-me aqui. E essa mulher ela não estava preparada para nada disso. O quarto ponto que eu quero colocar aqui, um dos quartos motivos, é o quarto já fechando, pelas consequências. Não devemos olhar para trás pelas consequências, porque nós não estamos, irmãos, preparados para olhar para trás. E uma das coisas que nós vamos ver aqui, porque pode nos causar mágoas, pode nos causar mágoas. Muitas das vezes olhar para trás vai trazer muito mais dor do que alegria. Existem pessoas que tiveram perdas muito grandes, e se olhar para trás vai trazer dor, se olhar para trás vai trazer mágoa, vai trazer pranto, não vai trazer alegria. O Senhor ele fala o que a respeito da alegria? O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Mas se nós continuarmos todos os dias olhando para trás, com pesar, com tristeza, e se fosse, e se a minha decisão, irmãos, deixa e se para lá e olha daqui para frente. Sabe, nós temos que prosseguir, o nosso alvo é Cristo, porque o irmão não morreu por nós na cruz do Calvário. Enquanto nós estamos com mágoa, o alvo da mágoa está crescendo, está prosperando, está casando, está indo, está voltando, e nós continuamos chorando. Deus quer dizer nessa noite que Ele quer dar um start na nossa vida, e nós temos que prosseguir avante, aleluia, porque o nosso alvo é o Senhor.
Oh, aleluia, glória. Deus tinha algo muito maior para Ló do que está em Sodoma. Deus deu livramento. Aleluia. Deus quer dar livramento aqui nesse lugar. Deus quer fazer uma obra na vida de vocês. Às vezes é necessário o pastor viajar para a gente sair do lugar da comodidade. Às vezes é necessário os pastores ficarem até doentes, porque a igreja vai ter que levantar e começar a trabalhar. Porque o Senhor está forjando o nosso caráter. Deus trabalha, irmãos. Aleluia. A diaconisa Helena, ela conta aqui, é verídico, a história da sua vida. Ela perdeu seu esposo, não tinha emprego, não tinha nada. Então ela teve que se ressurgir, se reestruturar. Ela não fazia nem compra sozinha, não fazia nada. E ela teve que se reorganizar, porque ela tinha um filho para criar. A nossa vida não pode parar. Existem pessoas que precisam de nós. Aleluia. Nós não devemos ser egoístas. Ah, mas pastor, eu não posso chorar. Pode chorar, mas uma hora o pranto tem que cessar, e a história da tua vida tem que continuar, porque Deus tem promessas para nós. Aleluia. Nós podemos fazer todas as coisas, irmãos, naquele que nos fortalece. Nós não temos que permanecer somente no sofrimento. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, nas consequências de olhar para trás, é porque também nós vamos sofrer algumas punições. Às vezes, quando nós olhamos para trás, o negócio está lá quietinho. Ninguém sabia que você fez aquele erro, mas você voltou para a cena do crime. Já viu isso? Quem vê filme policial? Estava lá, já vi várias vezes. Da série, a pessoa chega lá, fulano matou, aí o bobo vai lá pegar a arma. Na hora chega a polícia. Não foi nem ele que matou, mas a digital dele estava lá. Teve consequências porque ele voltou para onde ele não devia nem ter estado. Aleluia. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele quer nos colocar na cena do crime. Ele quer nos colocar num lugar para que nós venhamos passar por uma punição. E a punição real daquela mulher foi ser convertida numa estátua de sal. Teve consequências na atitude dela de olhar para trás, no retroceder daquela mulher. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, o Senhor me fez lembrar de Ruth, no livro de Ruth, quando elas saem, já estão todas sem seus esposos. E quando elas saem daquele lugar, você vê uma generosidade no coração de Noemi, mesmo ela também estando pesarosa, com mais dor do que todas, porque ela não perdeu só o marido, mas havia perdido também os 2 filhos. Então o luto dela era muito maior. Mas embora o luto dela fosse grande, a generosidade do coração dela também era muito grande. Então a palavra diz que ela abraça as suas noras e despede, fala: volte para a casa dos teus pais, volte para os seus deuses, porque mesmo ainda, se eu pudesse conceber, vocês esperariam pelo filho para que ele fosse grande e viesse suceder sua descendência. Então, órfã, espertinha, abraça, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, que eu não estou nem aí para isso. Aleluia, foi embora. Mas Ruth permaneceu. Ruth, ela ficou. Porque Ruth, ela não estava preocupada com o que ia acontecer com ela. Ela não olhou pelo momento, mas ela olhou por um todo, por uma vida de intimidade com Noemi. Ela olhou talvez pelas histórias que Noemi, que é a palavra que não mostra, mas subentende-se que aquela mulher com certeza contava as histórias de Israel, de como era o povo, de como era o Deus, porque isso se afirma quando ela declara que teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela declara isso para aquela mulher e elas vão embora e voltam lá para Belém. E interessante essa palavra que elas não olham mais para Moabe, elas não olharam para trás. Elas podiam olhar para trás e permanecer na sua família, permanecer nos seus deuses, mas elas foram avante, porque lá na frente, eu quero dizer, para aqueles que prosseguem, Deus vai trazer vitória, Deus vai dar, aleluia, a recompensa. Aleluia. E quando elas chegam no lugar, elas são abençoadas. E uma das tarefas de Ruth era rebuscar as espigas. Então, quando ela vai rebuscar as espigas, a ordem é dada para que deixe cair algumas espigas boas. As espigas que eram deixadas, irmãos, é como aquelas frutas que são recusadas lá no Ceasa, que tem bichinho, que tem um amassadinho, que está ficando meio podre, aquilo que era verdinho está ficando amarelo, é aquilo que é descartado no Ceasa. Mas a ordem é para essa moça aí, para Ruth, para aquela que, aleluia, declarou que Deus é o Deus dela, para aquela que declarou que não ia deixar
deixar Noemi sozinha, deixa a espiga boa, porque aquele que escolhe o Senhor nunca terá fome, nem a sua descendência vai ser esquecida, irmão. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sou prova viva disso. Eu seria mentirosa se eu falasse que Deus nunca me abençoou. Ele me abençoou no passado, me abençoou ontem, hoje e lá na frente vai continuar por causa da sua fidelidade. Eu já estou terminando a mensagem, eu quero dizer para você, há recompensa para aqueles que não olham para trás. Diga assim bem forte, há recompensa para aqueles que não olham para trás. Jesus, numa das suas pregações, se eu não me engano, também aqui no livro de Lucas, ele numa das suas conversas com os seus discípulos, ele lembra, olha, lembrem da mulher de Ló, hein? Ele estava dizendo, nas entrelinhas, lembra disso, hein? Não fique olhando para trás não, hein? Você aí, Pedro, não fica lembrando dos peixes que você pescava, porque eu tenho cuidado de você. Ei, aleluia, não pense no salário que você deixou, porque Deus tem cuidado de você. Eu conheço, irmãos, alguns missionários, amigos meus, lá da congregacional, e tem gente lá na África, irmãos que largaram cadeira, sabe, de emprego em concursado da Petrobras, irmãs que davam aula em colégio municipal, abandonaram tudo e foram lá para fora para viver numa aldeia, dividindo a comida com um monte de criança, e Deus tem cuidado deles. Irmãos, aleluia, nem tudo vai ser só festa, vai ter momento que nós vamos ter que tomar decisão, sair do nosso conforto e pregar a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele falava no meu coração uma coisa muito interessante. Jesus, Ele podia ter desistido de nós. Ele podia. Ele estava ali com os discípulos que não tinham nem fé. Os homens que viam Ele fazendo coisa em todo momento. Em várias passagens bíblicas você vai ver homens despreparados, homens que não sabiam Jesus no barco dormindo, eles estavam com medo, mesmo sabendo que Jesus fazia milagres. Homens que a todo momento não podiam vigiar um momento com o Senhor, estavam dormindo porque não conseguiam suportar o tempo em que Jesus estava orando. E talvez nós somos exatamente como eles, irmãos. Nós não somos diferentes, porque muitas das vezes o Senhor quer que nós nos levantemos e nós não levantamos. O Senhor manda a gente fazer algo, Senhor, está muito calor. O Senhor manda fazer outra coisa, Senhor, está muito frio, eu não posso agora. E a nossa desculpa, Senhor, Tu me conheces, Tu sabe como eu trabalhei. Ei, você acha que Cristo não ficava cansado? Tinha Uber, Ele não tinha nem burrinho, era caminhada, era canela na poeira do deserto, andando, sabe, quilômetros e quilômetros para alcançar outras pessoas para ser curada. Aleluia. A gente sai daqui, chama um Uber na porta, para, te leva, bota na porta de entrada de onde você quer ir. Irmão, nunca foi tão fácil pregar a palavra do Senhor. E a gente não quer. Até para ir para o emprego, Jesus. Quantas vezes eu chamo o Uber ali na porta da comunidade, entro e me deixa na porta do meu trabalho. Irmão, nunca foi tão fácil. Então eu quero dizer para você, não olhe para trás. Aleluia. Porque o olhar para trás demonstra a nossa fraqueza. O olhar para trás vai fazer com que o nosso envolvimento, sabe, emocional, nos aquebrante e a gente se arrependa. Por acaso nessa noite alguém aqui é arrependido de ter aceitado Jesus como Salvador? Irmãos, eu me arrependo de não ter ido antes. Eu me arrependo de não ter conhecido mais o Senhor. Eu me arrependo de ter ido para a igreja só com 21 anos. Eu me arrependo, porque se eu tivesse ido há mais tempo, eu teria conhecido muito mais quem Ele é e o que Ele pode fazer. Então nessa noite, vamos nos comprometer em não olhar para trás. Ainda que vozes estejam clamando. Irmãos, imagina. Você já parou para imaginar? Eles estavam subindo sem olhar, mas os gritos estavam lá. Pessoas gritando. Era uma cidade sendo destruída. Muita coisa chamava a atenção. E não é diferente nos dias de hoje. É muita coisa nos chamando a atenção. Mas ainda assim, nós não vamos olhar para trás. Nada vai tirar o nosso foco do Senhor. Nada vai nos distrair. E vai ser assim, irmãos. Para quem não quiser ficar na presença. Aquele fogo e enxofre que caiu do céu é pouco comparado com o inferno, que vão todos aqueles que não tiverem compromisso com o Senhor. Aquele fogo ali vai ser foguinho só.
Aquela chama ali é apenas um isqueirinho. Então nós temos que nos colocar de pé e continuar, aleluia, obedecendo aquilo que o Senhor tem nos mandado. Eu quero terminar essa mensagem falando para você: vale a pena continuar na obediência, vale a pena ser conduzido pelo anjo. O anjo, aleluia, mandou eles subirem as campinas e não olhar para trás. O que o Senhor tem falado para você? Ele tem falado para você não desistir, como falou com Josué: esforça-te, tem bom ânimo, aleluia, o livro dessa lei não te aparte da tua boca, como ele tem falado, aleluia, falou para os homens do passado, como falou para Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. Em toda a Bíblia você vai ver Deus dando palavra de incentivo para os seus escolhidos, e não é diferente na nossa vida, irmão. Glória a Deus. Vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus que tem nos direcionado. As palmas louvam o nome do Senhor. Peço a você que se coloque de pé. Quero terminar com uma oração e já entregar aqui para o Bispo Ronaldo, amém? Vamos fazer uma oração, porque se tiver alguém aqui querendo voltar, achando que não vale mais a pena estar na presença do Senhor, que a bênção está demorando muito a chegar, espera mais um pouco, porque a melhor hora, o melhor tempo é o do Senhor. Talvez a bênção vai alcançar você essa noite, essa madrugada, ou amanhã pela manhã. Você vai ter uma boa nova, uma boa notícia. O teu milagre vai chegar, o seu filho vai se converter, a tua casa vai ser transformada, a tua família vai ser liberta. Vale a pena obedecer o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite, te agradecemos. Sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós não queremos ser como aquela mulher que olhou para trás, mas nós queremos, Senhor, ó Deus, te obedecer. E em obediência, Senhor, subir campinas, andar no deserto como Moisés andou, porque obedeceu a sua voz e conduziu aquele povo. Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus amado, andar onde o Senhor nos mandar andar, fazer o que o Senhor nos mandar fazer. Queremos estar em obediência diante de Ti. Nos dá, Senhor, essa compreensão, essa capacidade de obedecer, ainda que doa, ainda que custe. Horas da nossa vida, tempo de estudo, horas de oração, nos ensina a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos milagres, pela cura que o Senhor tem dado à nossa vida ao longo da nossa caminhada. Continua falando conosco, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade.